Amém, meus amados? Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Coube a mim trazer a responsabilidade de trazer a mensagem esta noite. E eu sei que Deus irá falar ao teu coração, porque Ele já ministrou ao meu coração nesta noite, amém? Ministrou ao meu coração esta tarde, quando eu comecei a preparar esse texto, para trazer para os irmãos esta noite. Só um pouquinho de retorno, por favor. Irmãos, eu acredito que nós estamos vivendo um tempo de fortalecimento. Entendeu? Um tempo onde Deus tem preparado ou fortalecido, onde Deus quer fortalecer pessoas para algo novo em sua vida, para algo novo em sua história, para uma jornada nova em sua trajetória. Então eu creio que Deus está nos despertando para o fortalecimento, porque é impossível você tomar posse de algo grande você sendo fraco, porque o algo grande pode te consumir. Então é necessário que você se fortaleça áreas da sua vida, para que você venha adquirir algo grande que Deus tem preparado. Então esta mensagem, o Espírito Santo começou a ministrar o meu coração. E até agora há pouco, eu ainda tentei levar ela para um lado, mas o Espírito Santo disse a mim: fique aí, é aí que eu quero. Talvez o irmão não entenda o que é vir aqui em cima e ter a responsabilidade de transmitir algo de Deus para os corações. É uma responsabilidade muito grande, irmãos. E nós, como mensageiros, sofremos uma pressão enorme em tentar ou estar disponível para que o Espírito Santo possa transmitir realmente aquilo que Ele quer. Eu sou muito cuidadoso quanto a isso quando eu subo aqui. Eu não quero subir aqui, quero trazer uma palavra que eu simplesmente achei bonita, ou que simplesmente eu vi que alguém pregou bonito, ou ouvi uma mensagem bonita, quero repeti-la aqui. Eu sou muito fiel e muito, como é que eu posso dizer, responsável nesse quesito. Eu posso ter ouvido a palavra mais bonita do mundo e posso ter preparado ela, mas se eu chegar aqui, eu curvar minha cabeça e falar assim: Senhor, quero pregar essa palavra porque ela é bonita e o Senhor falou muito comigo, mas se eu não sentir no meu coração que não é essa palavra, eu não vou trazer. E foi isso que aconteceu aqui nesta noite. A partir da tarde, eu comecei a estudar alguns textos, separar alguns textos, mas eu não sabia por onde trazer a mensagem, porque ambos os textos, ao decorrer da mensagem, ele ia direcionar a igreja para um determinado segmento. Mas aqui eu recebi o rema do Espírito Santo. Fale sobre tempo de fortalecimento, tempo de preparação. Fala sobre isso, porque tem coisas grandes vindo a você, irmão. Tem coisas grandes do Senhor vindo na tua direção. É necessário que haja fortalecimento em algumas áreas específicas da sua vida. Coloca no telão, por favor, Josué capítulo 1. Eu vou estar começando com esse texto. A partir do versículo de número 6, seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento a seus antepassados. Continua.
somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Continua. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Segura aí. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. O 9. Não fui eu que ordenei a você? Existe uma ordem de Deus agora, uma ordenança. Não foi eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore e nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Sentiu o peso desses versos, dessas palavras? É o Senhor que está dizendo: eu que estou te ordenando, seja forte e corajoso. Força, irmãos, e coragem. Duas palavras que tem que estar caminhando junto com homens de Deus. Duas palavras que tem que fazer parte da mulher de Deus. Duas palavras que tem que caminhar junto daqueles que querem que seus caminhos prosperem em tudo. Força e coragem. Mas a nossa vida, irmãos, é um círculo. Às vezes estamos fortes como um Hulk, ou como o Popeye quando come o seu espinafre, e às vezes nos sentimos o mais fraco dos homens, o mais fraco dos seres humanos. Tem dia que você fala assim: Senhor, meu Deus, me dá-me força, que eu não tenho força nenhuma para agir, para fazer nada. Força é uma coisa, irmãos, e coragem. Quando nós éramos mais novos na fé, eu lembro do pastor Evaldo brincando que a segurança, o pastor Evaldo tinha uma frase: o medo, obrigado, o medo não é segurança para ninguém. É isso, Evaldo, pastor Evaldo? O medo não protege ninguém. O medo não é segurança para ninguém. Mas é porque na época tinha algumas frases que falavam que o medo serve para te dar segurança. Olha só, vamos entender. O medo serve para te proteger. Mas em que sentido eles colocavam o medo dessa forma? Porque se você está com medo, você deixa de atravessar uma rua, um exemplo. Então, por você não atravessar por medo, você deixou de ser atropelado. Essa é a colocação deles, colocam medo. E aí eles falam que o medo traz segurança, o medo vai te proteger. Uma pessoa com medo, ela não se arrisca. E se ela não se arrisca, ela não corre risco de vida. Mas não é. Não é assim com os que confiam no Senhor. Os que porque o nosso Deus é a nossa segurança. Mas vamos até dentro desse primeiro capítulo de Josué. Desde quando eu me converti, meus amados, eu sempre admirei o livro de Josué. As batalhas que Josué enfrentou, as vitórias que ele adquiriu.
as derrotas que ele sofreu serviu para experiência. Mas vamos voltar ao texto. No capítulo 1, a partir do verso 6, nós lemos uma intervenção de Deus diretamente a um homem que se encontrava sem força e sem coragem. Ora, irmãos, está se referindo a Josué, mas nas entrelinhas aqui e diante do contexto desse primeiro capítulo de Josué, não era só Josué que estava fraco e sem coragem. Era toda uma nação que estava sem perspectiva e sem expectativa. Por quê? Porque eles tinham perdido nada mais, nada menos do que Moisés, o grande líder. Quem foi Moisés? Moisés foi o homem que tirou o povo do Egito. Foi o grande libertador da nação de Israel. Foi o homem que Deus usou para subjugar os poderes do Egito, os poderes de Faraó. Este era Moisés. Moisés foi um homem usado para fazer grandes milagres diante do inimigo. Só que agora Moisés não estava mais presente. Moisés tinha morrido. E a nação de Israel estava sem um líder. Essa nação estava fragilizada, estava sem rumo. Essa nação estava enlutada, estavam de luto pela perda do seu grande líder, que foi Moisés. Então não era só Josué que estava precisando de coragem e de força. Era toda uma nação. Ora, irmãos, todo o Velho Testamento, ele é sombra do Novo Testamento. Todo o Velho Testamento são experiências que servem para o nosso dia a dia hoje. Lá tem experiências que você pode encaixar muito bem na sua situação, nas dificuldades que você está enfrentando. Esse texto ele vem muito a calhar também com o que eu passei essa semana. Os irmãos sabem muito bem, eu tenho um negócio, eu dependo muito de mão de obra. E quando a mão de obra falta, eu tenho que botar a mão na massa mesmo, literalmente. E torna-se muito puxado para mim. Essa semana eu tive que destrinchar um projeto. Foram 17 projetos, arquivos. E cada arquivo com aproximadamente 30 páginas cada um. E eu tive que destrinchar esse projeto, muito cansativo. Eu sentava no escritório em frente ao computador, ficava meia hora, ia para dentro da fábrica, fazia orientação da diretriz de trabalho, porque o braço direito não estava. Depois voltava para o escritório e metia bronca. Foram 3 dias trabalhando em cima do computador e dentro da fábrica, muito puxado. E de repente, o outro também faltou. E eu falei, meu Deus. E bate aquele cansaço, aquele desespero, desânimo, a decepção com o ser humano. Você tentando ajudar. E de repente você se encontra numa situação que, se dependesse, você sumia do mundo. É aquele dia que você fala assim, Maranata, vem logo, vem agora, se possível, Jesus. Você quer sumir porque te falta força, te falta coragem para encarar a realidade. Essa semana foi cruel. Essa semana foi cruel. Quando é hoje à tarde, a pastora pede para mim trazer a mensagem. E essa mensagem tem tudo a ver.
Você tem um grande desafio. Ser forte, ser corajoso é o primeiro que você tem que romper. Porque há uma ordem do Senhor em nossa direção. Sejam fortes, sejam corajosos, porque vocês irão herdar a terra. Porque tem coisas para ser herdadas, que ninguém vai herdar, é você que vai tomar posse. Temos que assumir postura de força e de coragem. Então eu falo, irmãos, é tempo de fortalecimento, é tempo de nos prepararmos. Mas você diz, pastor Márcio, se você estava cansado assim, eu estou pior, eu estava pior, eu estou passando pior. Eu acredito, irmãos, não está fácil para ninguém, não está fácil para ninguém. Mas em todas esses ciclos, esses momentos que vivenciamos, o Senhor está junto, está presente. Coloque esse texto aí, por favor. Isaías 41, 10. Eu vou passar texto aqui, fica preparado aí. Por isso não tema, pois estou com você. Sabe quando você estiver passando aquele ciclo de sem coragem, sem força, sem ânimo para encarar a realidade? Se ampare nesses textos da Bíblia para buscar força e coragem neles. Isaías 41, 10. Por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o teu Deus. O que ele faz? Eu fortalecerei e o ajudarei. Amém. Quem é que vai te fortalecer, meu amado? Diga, o Senhor. Quem é que vai te ajudar? O Senhor. Se você está com medo, quem é que vai te encorajar? O Senhor. Amém. Isaías 40, versículo 29. Ele fortalece o cansado, e dá grande vigor ao que está sem forças. Olha, irmãos, Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Amém? Tá vendo aí de onde vem as nossas forças? Nosso vigor são renovados na presença do Senhor. Estava aquela grande nação, perdeu o seu líder, sem coragem, sem força, sem ânimo, medrosos, porque tinha terras a serem conquistadas, mas era um povo que estava com medo. E Deus diz a Josué: ser forte, Josué, ser corajoso. Deus disse novamente: ser forte, Josué, ser corajoso. E pela terceira vez, parece que não estava funcionando, parece que Josué não estava acreditando. Deus diz: eu que estou ordenando, eu te ordeno. Toma postura, ser forte, tenha coragem. E eu posso colocar mais algumas palavras parafraseando o texto. Tenha coragem, porque tem terras a serem conquistadas, tem algo novo a ser conquistado, tem coisas novas que você só vai conseguir tomar posse com força, coragem. Meus amados, o reino de Deus não são para os fracos.
A palavra já diz que o reino dos céus é tomado por esforço. Se você é fraco e quer continuar fraco, aqui não é o seu lugar. Mas se você é fraco, quer se tornar forte, você veio ao lugar certo. Porque o Senhor vai te fortalecer. Independente do tamanho da tua batalha, independente do tamanho da tua luta, sabe, as terras a serem conquistadas, independente do tamanho do teu anseio ou dos teus sonhos, confia no Senhor, fortaleça-se no Senhor. Efésios capítulo 6, também versículo 10, lá fala sobre fortalecer no Senhor. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Entenda, meus amados, é tempo de fortalecimento. Eu não sei o que você precisa para ser forte. Quando nós vamos a uma academia, se você entra nela pela primeira vez, você vai ver lá, tem várias pessoas fortes, treinadas já há muito tempo. A carga dela é uma, mas a sua é outra. Então eu não sei, meu amado, qual a carga que você está precisando se exercitar nesta noite, ou qual a carga que você está precisando se exercitar nas áreas específicas da tua vida. Mas a palavra do Senhor é clara. Começa a exercitar, começa a fortalecer, começa a encorajar essas áreas fracas da sua vida. Elas precisam estar fortes. Esses dias eu falei aqui sobre minha mente, meu campo de batalha. É na área psíquica. Fortaleça a tua mente. Se é nessa área, fortaleça. Firmando em textos como esse aí, lendo, relendo, lendo e relendo, até ele criar força dentro de você. É a carga que você está precisando. Se você tem uma mentalidade fraca, qualquer coisa desvia o teu foco da presença do Senhor, qualquer coisa você já está murmurando, qualquer coisa você já está maldizendo, fortaleça a sua mente. Se almeja, o que se almeja na vida? Fortaleça essas áreas da sua vida, porque tem algo grande e algo novo vindo em sua direção. Às vezes, meus amados, a luta é tão grande e a incapacidade é tamanha que às vezes nos sentimos incapazes de conquistar algo. Principalmente na periferia, onde pessoas não desenvolveram intelectualmente, não desenvolveram graus de acadêmicos, a ponto de disputar frente a frente concursos, né? E às vezes você não, né, meu amado? E às vezes as pessoas se sentem incapazes até mesmo de fazer inscrição, porque se julgam incapazes, fracas e medrosas, e não tem nem coragem de fazer a inscrição. Mas o que você tem? O que é que você tem? Use o que você tem a seu favor. Vamos pegar esse texto aqui de Joel, capítulo de número 3. E eu gosto desse texto, enquanto os irmãos colocam ali, eu gosto desse texto porque ele vai assim, diretamente a quem é guerreiro, diretamente a quem tinha força, a quem tinha vigor. Versículo de número 10.
E lá diz o seguinte: está na hora de você voltar a ser quem você era. Você que era guerreiro, hoje você não é ninguém, está na hora de você voltar a ser guerreiro. Você que era isso, hoje já não é mais, está na hora de você voltar a ser o que você era. Pega no versículo de número 9. Esse é o 9. É esse aí mesmo. Proclame isto entre as nações. Preparem-se para a guerra. Preparem-se para a vida real. Despertem os guerreiros. Olha só, estavam dormindo, sonolento, vivendo dia após dia, o cotidiano, o normal, vivendo o comum, uma vez que ele era guerreiro. Meus irmãos, talvez você, meu irmão e minha irmã, você está vivendo só de lembrança do que você já foi. Mas o Senhor diz essa noite, está na hora de despertar. Despertar quem você já foi. Desperta, irmãos. Desperta. Todos os homens de guerra, aproxime-se e ataque. Olha o versículo 10 agora. Você despertou, né? Mas você dormiu tanto tempo que você está desatualizado. Você não tem mais as mesmas armas que os jovens que a atualidade está lutando. O que você tem agora na mão é só arado. Olha lá, ó. Arado. Você não tem uma metralhadora. O que você tem agora, olha lá, é foice. Armas antigas. Não é armas preparadas para a guerra mais. Mas o Senhor não quer saber o que você tem na mão. Ele só quer que você seja forte e corajoso. Ele quer que você desperte esse guerreiro que está dentro de você, minha irmã. Está dentro de você, meu amado. Desperta. Mas eu não estudei. Mas eu fiquei parado. O tempo passou. Eu não quero saber. Pega o que você tem e transforme em arma de guerra. Lute com o que você tem. Forjem seus arados, fazendo deles espada. E suas foices façam delas lança. E se por acaso você ainda estiver se sentindo fraco, diga agora comigo bem alto: eu sou forte. Eu sou forte. Digo fraco, eu sou. É porque essa versão fala um guerreiro. Então vamos lá. Pastor Luiz gritou guerreiro. Pastor Luiz, todo mundo acompanhando o Pastor Luiz. Diga ao fraco: eu sou um guerreiro. Eu sou um. Eu sou um. Na sua casa, no seu campo profissional, nas suas finanças, diante do inimigo, diante das dificuldades, diante da doença. Oh, aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia.